Olá, como vai? Ao longo da história, diferentes fatores fizeram com que cidades inteiras se tornassem relíquias submersas para a posteridade. Vamos conhecer agora 5 destas importantes cidades que um dia tiveram suas rotinas e suas vidas marcadas para sempre. A partir de meados do século XX, importantes cidades da Inglaterra, como Derbyshire, Leicester, Nottingham e Sheffield, começaram a se expandir rapidamente. Portanto, suas populações, cada vez maiores, exigiam um fornecimento maior de água. A ideia era, então, construir uma barragem e um reservatório. Só que, para isso, apesar de todo um estudo ter sido feito previamente, de tudo fizeram para não comprometer uma ou mais vilas da região. Mas, indiferente aos esforços e somado a isso, a necessidade da construção de um terceiro lago, ao invés dos 2 originalmente projetados, a vila de Derwent acabou sendo a vítima. As construções tiveram início em 1935 e em 1945 a vila já estava completamente debaixo d'água. O hoje conhecido reservatório Leadbower acabou se tornando ponto turístico na época do verão, quando as águas baixam o suficiente para que se possa caminhar pelas ruas e ruínas de Derwent. Os habitantes foram previamente notificados e realocados para regiões vizinhas, como a Shopton. A história da Vila Epecuén, na Argentina, é um pouco mais triste, mas felizmente não envolve fatalidades. O fato é que Vila Epecuén era um verdadeiro balneário entre os anos 1920 e 1945, quando reinou absoluto como um local perfeito para as férias ou para morar com tranquilidade. Epecuén era acessível por ferrovia e o turismo foi levado à região por um inglês, depois de alugar uma grande área. O local era banhado por um lago de água salgada que levava o mesmo nome da vila. Com ideias prontas para lucrar, o inglês passou a noticiar que as águas tinham poderes de cura para diversos males. E isso converteu o local em um oásis do turismo medicinal. No auge, a Vila Epecuén podia acomodar facilmente 5.000 pessoas. O lago costumava inundar e secar naturalmente, mas a partir de 1980 aconteceu algo incomum. Chuvas intensas por vários anos consecutivos fizeram com que o nível da água do lago começasse a subir exageradamente. A prefeitura mandou construir um muro de contenção, um dique para proteger a aldeia de eventuais cheias, mas isso não foi o suficiente. Uma violenta tempestade se abateu sobre Epecuén em setembro de 1985, causando o que os cientistas chamam de seiche, que é uma onda estacionária em um corpo de água fechado ou parcialmente fechado, como lagos, reservatórios, piscinas e bacias similares. O seiche forçou suficientemente a barragem que se rompeu e acabou inundando a região. A vila teve de ser evacuada por inteiro, uma vez que os 10 metros de água deixaram-na praticamente submersa. Após 25 anos sob as águas, o terreno secou e, segundo relatos, um antigo morador, nascido em 1930, o senhor Paulo Novak, teria retornado à sua antiga casa. Até mesmo um documentário intitulado Pablo's Villa, feito por um italiano chamado Martin Erricello, que mostra um Pablo no alto dos seus 89 anos, contando como era a vida em Epecuén.
Porto Real, também conhecida como Port Royal, era uma cidade crucial no século XVII, localizada na Jamaica. Ela ganhou notoriedade como a cidade mais rica e a cidade mais depravada do mundo. Sua próspera economia e a ausência de padrões morais atraíram corsários e piratas, que depositavam e gastavam seus tesouros por lá. No entanto, em 7 de junho de 1692, um terrível terremoto atingiu Porto Real. A cidade, construída sobre uma estreita faixa de areia no extremo oeste do banco de areia de Paliçadores, foi deslocada pela força sísmica. Um tsunami subsequente submergiu 2/3 da cidade nas águas do Mar do Caribe. Esse catastrófico evento praticamente aniquilou Porto Real. Assim, o controle da região passou para Kingston. O terremoto foi interpretado por muitos como um ato divino em resposta à reputação pecaminosa da cidade. Durante o século XVII, o Reino Unido incentivou ativamente corsários baseados em Porto Real a atacar navios franceses e espanhóis. A cidade serviu como a capital da Jamaica até o sismo de 1692, quando foi sucedida por Spanish Town e, posteriormente, por Kingston. Apesar da destruição, arqueólogos descobriram alguns sítios preservados em Porto Real. Um exemplo notável é a Getty House, originalmente um armazém de artilharia construído em 2 níveis pela Marinha Britânica em Fort Charles. O primeiro nível afundou na areia durante o terremoto, deixando os restos do edifício em um ângulo de 45 graus. Infelizmente, as tentativas de reconstrução foram prejudicadas por diversos desastres, incluindo incêndios e furacões. Outro terremoto devastador, em 14 de janeiro de 1907, destruiu quase toda a cidade que havia sido reconstruída até então. Atualmente, a área é uma sombra de sua forma original, com cerca de 2.000 habitantes e relevância política e econômica mínima. Embora visitada por turistas, o local encontra-se em estado de abandono. Recentemente, o governo jamaicano decidiu investir na região, devido à sua importância histórica e turística. Assim, a história de Port Royal continua a intrigar e fascinar aqueles que exploram suas ruínas submersas e imaginam os dias de glória e decadência dessa cidade lendária. Há cerca de 20 anos, um achado surpreendente foi feito em Cuba, os restos de uma cidade submersa, datando de aproximadamente 50.000 anos atrás. Essa descoberta abriu um mundo de perguntas e especulações sobre a civilização que habitou essa região antes que as águas do mar a engolissem. Questões como quem eram seus habitantes, como eles viviam e quando e por que a cidade foi submersa continuam sem respostas definitivas. Alguns pesquisadores sugerem que a cidade pode ter sido construída por uma civilização avançada, possivelmente relacionada à lendária Atlântida. Estruturas complexas como pirâmides e templos foram identificadas nas profundezas do oceano. A conexão com a Atlântida é puramente especulativa, mas a semelhança entre as ruínas submersas em Cuba e as descrições lendárias da cidade perdida de Atlântida é intrigante. Ou seria essa a lendária Atlântida perdida? Bom, Cuba, devido à sua história política e relações internacionais, não permitiu ampla exploração das ruínas e isso ajuda a levantar questões sobre o que o governo cubano sabe e por que mantém a área em sigilo. Alguns entusiastas da teoria da conspiração chegam a sugerir
que a cidade pode ter sido construída por uma civilização extraterrestre. Embora essa ideia seja também tão especulativa quanto a cidade ser Atlântida, ela adiciona um toque de mistério e ficção científica à narrativa, não é? Expedições arqueológicas e submarinas foram realizadas em busca de evidências da existência da cidade perdida de Cuba, mas até hoje nenhuma prova concreta foi encontrada. A falta de acesso e a profundidade das ruínas tornam a exploração desafiadora. Em última análise, a cidade perdida de Cuba permanece como um enigma, esperando que futuras descobertas revelem seus segredos. Talvez, um dia, as águas cederão e nos permitirão desvendar a história oculta sob as ondas. Há males que vêm para o bem, como já dizia minha avó. Bom, Petrolândia, um município no interior de Pernambuco, é uma cidade que carrega consigo uma história fascinante e que não deixa de ter seu lado trágico também. Na década de 1980, a cidade foi completamente inundada pelas águas do rio São Francisco para a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, também conhecida como Barragem de Itaparica. Esse projeto visava a geração de energia elétrica, mas de imediato teve um impacto devastador na cidade. A população de Petrolândia precisou ser transferida para as margens da BR-316, a uma distância de mais de 400 quilômetros do Recife. Esse deslocamento forçado deixou para trás as lembranças da antiga cidade e deu origem a novas paisagens surpreendentes. Apesar da tragédia, o município se ergueu com um planejamento cuidadoso. As atividades econômicas, como a piscicultura em tanques e a fruticultura irrigada, foram desenvolvidas para sustentar a nova Petrolândia. Para compensar ainda mais a região, ela foi contemplada com pontos turísticos incríveis, sendo um deles a ilha de Haha e também as oportunidades que surgiram para o mergulho. A antiga cidade encontra-se totalmente debaixo d'água, mas o que mais chama a atenção é a torre da Igreja do Sagrado Coração, que se tornou um dos seus cartões postais. O local é bastante procurado por fotógrafos e mergulhadores. A cidade submersa de Petrolândia é um lembrete poderoso da capacidade humana de se adaptar e reconstruir, mesmo diante de tragédias. Embora a antiga cidade esteja agora sob as águas, sua história permanece viva na mente daqueles que a conheceram. Então, qual desses lugares mais te surpreendeu? Gostaria de saber mais sobre lugares assim? Então, inscreva-se e acompanhe os vídeos da Fatos Desconhecidos. Com certeza vai ver muito mais. Obrigado por assistir, um abraço e até a próxima. Tchau!